Amados irmãos e irmãs, graça e muita paz. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês para compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está registrado em Lucas 13, de 10 a 17, onde nós lemos o texto sagrado nos dizendo: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre de tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, desses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Palavra bendita do Senhor, do Evangelho. Amém. Nós vamos meditar um pouco e o título dessa meditação é A religiosidade encurva, mas Jesus endireita. A religiosidade encurva, mas Jesus endireita. Conforme nós lemos o Evangelho, nesta narrativa, Jesus estava numa das sinagogas. As sinagogas, a rigor, passaram a ser formadas desde os tempos do cativeiro babilônico, há muitos anos antes do próprio Cristo. E com o tempo vem vindo para fazer a vez do templo que deixou de existir e os judeus pudessem se reunir. Muitas vezes sinagogas que aconteciam até mesmo em casas. E no tempo de Jesus, segundo Flávio Joséfo e outros historiadores, nos dá conta de que houvesse na região de Jerusalém por volta de mais de 400 sinagogas, de reuniões onde as pessoas iam para aprender, onde o ensino era dado, era estabelecido. E nessas sinagogas, Jesus costumava frequentar, porque é judeu também. E neste dia, neste sábado, Jesus está numa das sinagogas. Ele está ali para estar participando do que está acontecendo. E Jesus, num dado momento do seu ensino, porque Jesus tem o seu jeito de ensinar, um jeito diferente de ensinar, diferente dos religiosos do seu tempo, diferente dos fariseus, dos escribas e dos intérpretes da lei. Enfim, Jesus vê dentre todos que ali estão uma mulher sofredora, que há 18 anos sofre de uma enfermidade terrível. O dia é de sábado, ou o Shabat. Sábado é dia que nada pode ser feito para um judeu.
é o dia da cessação, o dia do repouso, o dia do descanso. Mas Jesus não está preocupado com formalidades, cerimoniais ou com a lei. Jesus é aquele que é preocupado com a vida das pessoas. E Jesus a chama para junto de si. Ela lhe vem e ele lhe impõe as mãos e cura aquela mulher que sai louvando a Deus. Fazer isto no sábado era o mesmo que fisgar o fígado da religiosidade no tempo de Jesus. Foi exatamente o que aconteceu. O chefe da sinagoga imediatamente reagiu diante da atitude de Jesus. Assim é a religiosidade. Ela berra, grita, esperneia, mas Jesus não se dobra à religiosidade. Jesus promove a libertação e a cura daquela mulher. Não fora-lhe fácil também, meus irmãos e irmãs, fazer o que ela fez. Atravessar pelo meio daqueles homens, vencer todos esses obstáculos para chegar até Jesus. E isso nos ensina que nós também devemos sair do nosso lugar, vencer os obstáculos para nós chegarmos até Jesus, sermos tocados por Jesus, sermos curados naquilo que nós precisamos por Jesus e sairmos com o nosso coração exultante, alegre, louvando a Deus, que não é o Deus da religiosidade. Quando o chefe da sinagoga reage, ele apresenta o argumento. E o argumento que ele apresenta é de que no sábado não se faz cura. Sábado, não. Mas para Jesus, o viés é outro. Para Jesus é no sábado, por que não? Sábado, sim. Para Jesus, vida não tem dia. Para Jesus, amor não se adia. É assim que Jesus vê a vida e as pessoas. E Jesus os trata à altura, chamando-lhes de hipócritas, porque, a bem da verdade, eles guardavam os sábados, mas bem que levavam o seu boi, o seu jumento para beber água. E isso não poderia ser feito. Por que eles faziam? Porque os animais lhes davam lucro. Era o sustento deles. Para aqueles religiosos, animais têm mais valor do que gente. O Evangelho é revelador. O Evangelho não esconde as coisas. Como é que Jesus ia deixar de curar uma mulher que há 18 anos vive encurvada? Tenta imaginar essa mulher. Tenta entrar nessa cena e sentir o que aquela mulher sentia. Como Jesus, empaticamente, se colocou no seu lugar, no lugar daquela mulher, e sentiu o que aquela mulher vinha sentindo ao longo daqueles 18 anos. Uma mulher encurvada olha somente para os seus próprios pés. Ela não podia olhar para o rosto das pessoas. Ela não podia olhar para o céu. Ela não podia olhar para as estrelas, como você, como eu, como aqueles judeus podiam. Ela não podia olhar para o firmamento por ser encurvada.
apesar de ser uma filha de Abraão, como todos os demais que ali estavam. Isso, de certo modo, meus irmãos e irmãs, tanto nos ensina a igreja, ensina a nossa vida, como é que Jesus se coloca diante das necessidades das pessoas e como nós devemos nos colocar diante das necessidades das pessoas, como pessoa e como igreja. Jesus olha para aquela mulher como ninguém. Jesus toca naquela mulher como ninguém. Muito embora um homem não pudesse tocar numa mulher, mais um paradigma que Jesus quebra, mais um tabu, toca naquela mulher para promover-lhe a cura, a libertação, encher-lhe de alegria e da sua salvação. Jesus não é como os religiosos. A mulher era uma mulher encurvada, mas os judeus também não eram diferentes. Não passavam de pessoas encurvadas pela própria religiosidade, escravizadas, dominadas pelos hábitos, pelos ritos, pelas cerimônias, pelas formalidades do seu tempo. Encurvados, pessoas que, na verdade, valorizavam mais seus costumes e as suas rotinas, seus hábitos. Os judeus eram pessoas que olhavam somente para os seus próprios pés, não olhavam à sua volta, à sua realidade, às pessoas que o rodeavam. Tenho para mim que aquela mulher não foi a única vez que entrou naquela sinagoga, mas muitas outras vezes ela entrou, mas sequer foi notada, sequer foi percebida, e muito menos alguém se preocupou com a sua enfermidade. Enquanto que Jesus é aquele que se preocupa, Jesus é aquele que vê, Jesus é aquele que chama, Jesus é aquele que toca como ninguém. E o seu toque libertador é de salvação, de alegria. A mulher também, desafiada, nos ensina a que nós também estamos sendo desafiados a alguns rompimentos. Assim como ela foi chamada ao desafio de romper, saindo do seu lugar para se apresentar diante de Jesus, do Mestre, a palavra está querendo nos ensinar que nós também precisamos de alguns rompimentos. Romper com os nossos medos, romper com as nossas inseguranças, romper com os nossos valores incrustados muitas vezes pela religiosidade, romper com as amarras que esta vida nos impõe, que a religiosidade nos impõe. Jesus é aquele que impõe a mão sobre a vida daquela mulher e impõe as suas mãos sobre a nossa vida também, quebrando todas as amarras da religiosidade, todas as amarras da escravidão religiosa, para nos fazer felizes, alegres e exultantes ao nosso Deus e ao nosso Pai, como fez quando tocou aquela mulher com seu toque libertador, seu toque que fez olhar para a frente. O toque de Jesus faz olhar para a frente. Jesus, quando toca, faz olhar para o alto. Jesus, quando toca, faz olhar para o rosto das pessoas. Jesus, quando toca, faz olhar para o seu próprio rosto, olhar mais para Jesus. É o toque de Jesus, é o toque da vida, é o toque que promove a vida e não a religiosidade, como fez com aquela mulher encurvada. Mas, mais uma vez, é interessante nós levarmos em conta que agora, se aquela mulher entrou encurvada e saiu endireitada, por outro lado, os judeus e seus parceiros, seus companheiros, foram eles
que entraram tão altivos, tão donos de si, e agora estavam saindo cabisbaixos, encurvados, pela humilhação que passaram, pelo vexame diante daquela multidão, daquelas pessoas, diante daquele povo, porque isso os envergonhou demais. Não sabiam onde enfiar a cara, porque utilizaram de um fundamento tão hipócrita para querer criticar as atitudes de Jesus. Meus irmãos e irmãs, Jesus não é como os religiosos. Religiosidade não é como Jesus, como o Evangelho da graça. Os religiosos preservam os costumes, cultivam os hábitos, valorizam os ritos, supervalorizam as formalidades e os cerimoniais. Jesus não. Os religiosos colocam bolas de ferro nas costas das pessoas, fazendo-as encurvar diante de Deus e diante da vida. Jesus, por outro lado, não é assim. A religiosidade infelicita. Jesus felicita as pessoas. E para Jesus não tem dia. Para Jesus não tem lugar. Para Jesus não tem hora. Para Jesus é bem assim. Para Jesus pode ser hoje. Para Jesus pode ser aí onde você está. Exatamente na sua casa, onde você se encontra. Pode ser agora. O seu toque, o seu chamado, a sua imposição de mãos sobre a sua vida, para libertar de alguma coisa que possa estar encurvando você, ou encurvando a qualquer um de nós. Pode ser hoje, como nós estamos, para trazer-nos a libertação, a salvação, a cura que nós precisamos, a alegria que deve invadir os nossos corações, para nós sairmos destemidamente, glorificando a Deus pelos gloriosos feitos do Senhor Jesus, Jesus de Nazaré. Meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo chamados, tocados por Jesus, como pessoa e como igreja, para que nesses dias nós rechacemos de uma vez por todas a ideia da religiosidade que encurva as pessoas e abracemos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho da graça que desencurva, que endireita as pessoas diante da vida. Que Deus nos dê sabedoria e inspiração para nós, irmãos e irmãs, aderirmos os gestos magníficos do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que Deus te dê muita alegria e te faça feliz, porque Jesus felicita, a religiosidade infelicita. Jesus quer trazer ao seu coração e ao meu coração a alegria de servi-lo como livres no Senhor.
Que Deus te abençoe muito. Amém e amém. Um abraço a todos, irmãos e irmãs desta igreja. Amém.